Você sabia que neste exato momento, Wall Street está escondendo a verdade mais perigosa sobre inteligência artificial e a Palantir? Uma verdade que pode fazer você perder todas as suas economias em questão de meses. Estamos falando de avaliações que desafiam toda a lógica, de números que vão te fazer questionar se o mundo financeiro perdeu completamente a sanidade. O que está realmente acontecendo por trás das cortinas do Vale do Silício? Por que os gigantes de Wall Street estão apostando quantias obscenas de dinheiro em algo que parece uma bolha prestes a explodir? E por que alguém como Michael Burry, o homem que previu a crise de 2008, está apostando 912 milhões de dólares que a Palantir vai colapsar? Hoje vou revelar tudo o que Wall Street não quer que você saiba. Vou mostrar os números reais, a matemática brutal que ninguém se atreve a mencionar. E no final deste episódio, você vai entender por que esta pode ser a bolha mais perigosa que vimos em 25 anos. Sou Warren Buffett e isso é a Zona de Warren. Deixa eu te contar algo que está me tirando o sono. A Palantir Technologies está negociando a uma capitalização de mercado próxima de 500 bilhões de dólares. $500 bilhão. E sabe quanto ela gera em receita anual? 4,4 bilhões. Faz as contas comigo, você está pagando mais de $100 por cada dólar de vendas. Não de lucros, de vendas. Entende o que isso significa? É como se eu te oferecesse vender uma nota de R$10 por R$1.000 e você me dissesse que ia ser um grande investimento porque a nota tem potencial de crescimento. Parece absurdo, não é? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora mesmo nos mercados. Mas espera, porque os números ficam ainda mais assustadores. A Palantir negocia uma relação preço-lucro de mais de 220 vezes. 220. O mercado, historicamente, negocia cerca de 16 vezes lucros. Mesmo nos momentos de maior euforia, raramente ultrapassamos 30 vezes. Mas 220 vezes é entrar num território que eu chamo de teoria do maior otário. Você não está comprando pelo que o negócio vai te devolver. Está comprando porque acredita que amanhã aparecerá alguém disposto a pagar um preço ainda mais demente. E sabe o que é mais inquietante de tudo isso? Que a Palantir é genuinamente uma grande empresa. Sua tecnologia é impressionante. Suas plataformas Gotham para o governo e Foundry para clientes comerciais estão revolucionando a forma como as organizações analisam dados massivos. No terceiro trimestre de 2025, geraram $1 bilhão e 180 milhões de dólares, com margens brutas superiores a 82%. Suas margens de lucro líquido alcançam 40%. São números extraordinários. Então qual é o problema? O preço. Como costumava me dizer Charlie Munger, é muito melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso. Mas aqui não estamos falando nem de um preço caro, estamos falando de um preço alucinógeno. Olha, vivi tempo suficiente para ver esse filme várias vezes e sempre termina igual. Em 1999, a Cisco Systems negociava a um preço-lucro de 472 vezes. 472. Todo mundo dizia que a internet mudaria tudo. E eles estavam certos. A Cisco era e continua sendo uma grande empresa. Mas se você comprou no pico de março de 2000, levou 17 anos apenas para recuperar seu investimento. 17 anos. Não para ganhar dinheiro, só para parar de perder dinheiro. E quer saber algo que deveria gelar seu sangue? Michael Burry acabou de colocar 912 milhões de dólares em opções de venda, apostando que a Palantir vai cair. Este é o mesmo homem que identificou a bolha imobiliária quando quase toda Wall Street pensava que os preços das casas subiriam eternamente. Quando alguém com o histórico de Burry em detectar bolhas toma uma posição baixista tão grande, ignorar isso é se arriscar demais. Agora não se confunda. Não estou atacando a Palantir. O que estou questionando é a loucura das avaliações. Porque aqui está a verdade desconfortável que ninguém quer ouvir. Você pode estar certo sobre a tecnologia e ainda assim perder todo o seu dinheiro se pagar demais. Eu estava errado sobre o impacto da internet.
Ela mudou o mundo mais do que até os otimistas previram. Mas se você comprou o Nasdaq no seu pico, perdeu dinheiro durante 15 anos. 15 anos esperando só para voltar a estar em zero. Vê a armadilha? Estar certo sobre o futuro e ganhar dinheiro na bolsa são duas coisas completamente diferentes. A diferença está no preço que você paga. Deixa eu te mostrar a matemática real, porque os números não mentem. A capitalização de mercado da Palantir gira em torno de 450 bilhões de dólares. Suponhamos que você queira obter um retorno anual de 10% durante a próxima década, algo razoável para investimentos em ações. Isso significa que a empresa precisa valer 1 trilhão e 170 bilhões em 2035. Para que essa capitalização esteja justificada, com uma relação preço-lucro de 30 vezes que ainda seria cara, a Palantir precisaria gerar cerca de 39 bilhões em lucro líquido. Com suas extraordinárias margens de 40%, isso requer receitas de aproximadamente 97,5 bilhões. As receitas da Palantir em 2025 vão rondar os 4,4 bilhões. Para chegar a 97,5 bilhões em 2035, precisam crescer suas receitas em 35,5% ao ano durante 10 anos consecutivos. 10 anos. Estou investindo há mais de 70 anos e posso contar nos dedos de uma mão o número de empresas que conseguiram crescer a 35% durante uma década nesta escala. Pensa no que isso significa na prática. No ano 5, quando a Palantir estiver gerando 18 bilhões em receitas, vão precisar adicionar 6,4 bilhões em novas receitas, mais que toda a sua base de receitas atual. No ano 10, vão precisar adicionar 25 bilhões em um único ano, 6 vezes suas receitas totais atuais. Estes não são apenas números grandes, são números quase impossíveis. Mas digamos que eu esteja errado. Digamos que a Palantir só cresça a 25% ao ano, ainda excepcional, durante a próxima década. Isso os levaria a 42 bilhões em receitas para 2035. Com margens de 40%, são 16,8 bilhões em ganhos. Se o mercado lhes conceder esse preço-lucro de 30 vezes, a ação estaria em $210. Você pagou 190 hoje. E 10 anos depois, após 25% de crescimento anual de receitas e margens excepcionais mantidas, teria obtido um retorno anual de 1,05%. Teria estado melhor com títulos do Tesouro. Começa a ver o problema? A avaliação atual já incorporou décadas de execução perfeita, crescimento hiperacelerado sustentado e múltiplos de avaliação premium contínuos. Não há margem de erro, não há compensação pelo risco e não há reconhecimento de que as árvores não crescem até o céu. Agora, vamos falar sobre o que está realmente acontecendo em Wall Street com a inteligência artificial. Porque a Palantir é só a ponta do iceberg. As maiores empresas de tecnologia da América estão gastando 400 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial em um único ano. 400 bilhões. Microsoft, Amazon, Google, Meta. Todos estão numa corrida para construir data centers que poderiam cobrir Manhattan. Estão comprando chips como se não houvesse amanhã, assinando acordos por centenas de bilhões com empresas que nem sequer têm receitas ainda. E sabe o que me dá aquela mesma sensação de afundamento que tive em 1999? Quando todo mundo corre na mesma direção, é melhor olhar para trás para ver o que os está perseguindo. Porque muitas vezes estão correndo em direção a um precipício. A OpenAI está avaliada em 500 bilhões de dólares, meio trilhão, apesar de projetar apenas 13 bilhões em receitas para 2025. Comprometeram-se a gastar 300 bilhões com a Oracle em 5 anos, o que significa que precisarão gastar 60 bilhões por ano, enquanto geram 13 bilhões. Até meu professor de aritmética da 5ª série poderia te dizer que essas contas não fecham. Mas aqui está o que realmente me preocupa.
o financiamento circular. A NVIDIA investe 100 bilhões na OpenAI. A OpenAI dá a volta e gasta esse dinheiro comprando chips da NVIDIA. A Oracle constrói data centers que ainda não terminou para dinheiro que a OpenAI ainda não ganhou. Isso é exatamente, e quero dizer exatamente, o que vimos no final dos anos 90 com as empresas de telecomunicações. Lembra da Global Crossing? Level 3 Communications? Estavam instalando cabos de fibra óptica num ritmo frenético. Emprestavam dinheiro para seus clientes comprarem seus serviços. Os clientes usavam esse dinheiro para comprar mais capacidade. As ações de todos subiam. Todos se sentiam como gênios. 4 anos depois que a bolha estourou, entre 85% e 95% dessa fibra continuava escura no chão, completamente sem uso. A Corning, maior produtora mundial de fibra óptica, viu suas ações caírem de $100 para $1. Não investi em nenhuma dessas empresas. Não porque sou inteligente, mas porque não entendia como iam ganhar dinheiro. Minha regra sempre foi simples. Se não posso entender, não vou investir nisso. Isso é o que chamo de meu círculo de competência. E passei 70 anos mantendo-me dentro desse círculo. Mas Warren não perdeu o boom da internet? Claro que sim. Amazon, Google, Microsoft, todos se tornaram gigantes. E sabe de uma coisa? Estou bem com isso porque para cada Amazon que sobreviveu, havia centenas de pets com que não sobreviveram. O cemitério de empresas com mortas está cheio de investidores que pensavam que eram mais inteligentes que todo mundo. Inscreva-se se você gosta do vídeo, porque na Zona de Warren você aprenderá tudo sobre finanças e economia. Aqui está o que as pessoas não entendem sobre bolhas. Elas se constroem sobre uma base de verdade. A internet foi revolucionária. O comércio eletrônico mudou o varejo. A computação em nuvem transformou os negócios. Mas a pergunta não é se a tecnologia é real, é se as avaliações fazem sentido. E agora mesmo, as avaliações de inteligência artificial não fazem nenhum sentido. A NVIDIA alcançou uma capitalização de mercado de $5 trilhões. 5 trilhões para uma empresa de chips. A NVIDIA é uma boa empresa? Absolutamente. Está revolucionando a computação? Sim. Tem receitas reais e lucros reais? Sim, para ambos. Mas vale $5 trilhões? Para que essa avaliação faça sentido, tudo tem que sair perfeitamente. A demanda de inteligência artificial tem que continuar crescendo exponencialmente. Não podem surgir ameaças competitivas. A empresa tem que manter seu poder de fixação de preços. As mudanças tecnológicas não podem tornar obsoletos os designs atuais de chips. A economia global tem que se manter forte. São muitas coisas que têm que dar certo. E na minha experiência, quando você precisa que tudo dê certo, algo geralmente dá errado. Deixe que eu te levar de volta a 1999 e início de 2000, porque os paralelos com a situação atual da Palantir e da inteligência artificial são tão marcantes que deveriam congelar sua coluna vertebral. Eu estava lá, vi a mania se desenrolar e me chamaram de dinossauro, fora de sintonia e irrelevante por me recusar a participar. A bolha alcançou seu pico em março de 2000, quando o Nasdaq Composite atingiu 5.048. O índice havia subido 400% em apenas 5 anos. As ações de tecnologia dominavam o S&P 500, representando 47% do índice, frente a 23% de apenas 2 anos antes. Te soa familiar? Hoje, as ações de tecnologia representam 49% do S&P 500, com apenas um punhado de empresas: Apple, Microsoft, NVIDIA, Amazon, Alphabet, Meta e Tesla impulsionando a grande maioria dos ganhos. Naquela época, os investidores haviam parado de se preocupar com os lucros. Falavam sobre globos oculares, sobre participação mental, sobre tecnologia revolucionária. Relações preço-vendas
de 20, 30 até 50 vezes eram consideradas razoáveis para as empresas certas. Permite-me dar alguns exemplos específicos porque os números têm uma forma de cortar o ruído. Pets.com, com sua famosa mascote de meia, gastou 300 milhões de dólares em publicidade para uma empresa que teve 619 mil dólares em vendas totais em seu último trimestre. Passou de oferta pública inicial à falência em 268 dias. Webvan, o serviço de entrega de compras online, arrecadou 375 milhões de dólares em sua oferta pública e construiu uma rede de armazéns automatizados. O modelo de negócio estava bem. Amazon e Instacart fazem exatamente o que a Webvan tentou fazer. Mas a Webvan chegou cedo demais e a uma avaliação alta demais. Os investidores perderam tudo. Global Crossing, uma empresa de telecomunicações, alcançou uma capitalização de mercado de 47 bilhões de dólares em seu pico. Declarou falência em 2002. WorldCom, que alcançou uma capitalização de mercado de 180 bilhões de dólares, terminou numa das maiores fraudes contábeis da história e em falência. Os acionistas foram aniquilados. Mas aqui está o crucial para entender. A tecnologia em si era revolucionária. A internet mudou tudo. O comércio eletrônico se tornou massivo. O problema não era que a tecnologia não funcionasse, era que os investidores pagaram preços que assumiam não só sucesso, mas sucesso perfeito, ininterrupto e máximo durante décadas no futuro. As empresas que sobreviveram e prosperaram, Amazon, Microsoft, Apple, o fizeram porque tinham modelos de negócio que podiam crescer até alcançar suas avaliações. Mas mesmo esses sobreviventes castigaram os investidores que compraram no pico. A Amazon caiu 95% desde seu máximo de 2000 até seu mínimo de 2001. Levou a Amazon 7 anos para voltar ao seu preço máximo. Se você comprou Microsoft no topo de 1999, esperou 17 anos para alcançar o ponto de equilíbrio. Estes eram os vencedores. Agora apliquemos essas lições a Palantir e à revolução da inteligência artificial. A revolução da inteligência artificial é real. Não discuto que a inteligência artificial transformará a produtividade tal como a internet fez. A tecnologia da Palantir é genuinamente valiosa. Mas essa é exatamente a armadilha. As melhores bolhas sempre estão envolvidas em inovação real. A pergunta nunca é se esta tecnologia importará. A pergunta é: que preço você pode pagar e ainda assim ganhar dinheiro? Aos preços atuais, os investidores da Palantir estão assumindo execução perfeita, crescimento de receitas sustentado de 40% a 50%, margens líderes na indústria mantidas, sem competição significativa, sem disrupção tecnológica e múltiplos de avaliação altos contínuos durante muitos anos no futuro. Se alguma dessas suposições se mostrar, nem que seja ligeiramente otimista, os retornos serão decepcionantes. Se várias se mostrarem otimistas, as perdas serão severas. Olha-se o que acontece quando o crescimento desacelera. No segundo trimestre de 2025, o negócio comercial internacional da Palantir diminuiu 3%. É uma pequena parte de suas receitas gerais, mas é um sinal de alerta. A gestão da empresa reconheceu que estão focados em acelerar o crescimento em seu negócio norte-americano, que é outra forma de dizer que o crescimento internacional estagnou. E então tem Michael Burry. Não concordo com Burry em tudo, e certamente ele fez sua parte de previsões incorretas ao longo dos anos. Mas o homem identificou corretamente a bolha imobiliária quando quase todos os outros, incluindo a maior parte de Wall Street, pensavam que os preços das casas subiriam para sempre. Seu fundo agora comprou 912 milhões de dólares em opções de venda sobre ações da Palantir. Ele não está simplesmente evitando a ação.
está apostando ativamente que cairá. O CEO da Palantir, Alex Karp, descartou a posição de Burry como uma loucura, argumentando que a Palantir é a empresa de software mais importante da América e, portanto, do mundo. Este tipo de retórica deveria deixar os investidores nervosos. Supõe-se que os diretores executivos falem bem de suas empresas, mas há uma diferença entre confiança e arrogância. Quando a gerência começa a afirmar que sua empresa é a mais importante do mundo e descarta os críticos baixistas como loucos, frequentemente é um sinal de alerta de avaliação excessiva. Lembro em 1999, quando me disseram que simplesmente não entendia a nova economia. Os analistas explicaram que as métricas de avaliação tradicionais já não se aplicavam porque essas empresas cresceriam até alcançar suas avaliações. Tinham efeitos de rede e vantagens de ser os primeiros a se moverem que justificavam qualquer preço. Quando sugeri que pagar 100 vezes as vendas era perigoso, me disseram que era velho demais, conservador demais, preso demais no passado. Aqui está o que aprendi então e o que se aplica agora. As leis da gravidade econômica não foram revogadas. As árvores não crescem até o céu. Quando você paga 100 vezes as vendas ou mais de 200 vezes os lucros por uma empresa, não está investindo. Está especulando que alguém pagará um preço ainda mais absurdo amanhã. Isso não é investir. Essa é a teoria do maior otário em ação. O colapso ponto com que começou em março de 2000 eliminou 5 trilhões de dólares em valor de mercado durante os seguintes 2 anos. O Nasdaq caiu 78% desde o pico até o vale. Muitos investidores perderam tudo. Outros passaram uma década ou mais simplesmente voltando ao ponto de equilíbrio. E o ponto crucial é este. Muitas dessas empresas estavam fazendo exatamente o que disseram que fariam. A tecnologia funcionava, os modelos de negócio eram sólidos. O problema era completamente sobre o preço pago. Quando olho para a Palantir hoje, uma empresa maravilhosa, genuinamente inovadora, altamente rentável, crescendo rapidamente, negociando a uma relação preço-vendas de 102 e um preço-lucro futuro de mais de 220 vezes, vejo a história preparando-se para se repetir. O negócio pode prosperar durante décadas, mas os acionistas que compram hoje a estes preços, a história sugere que seus retornos serão decepcionantes na melhor das hipóteses e catastróficos na pior. Agora, vamos falar sobre o que pode dar errado. Porque quando você paga 220 vezes os lucros, não está sendo compensado por nenhuma adversidade. Se o crescimento das receitas desacelerar para 30%, ainda excelente, a ação pode facilmente cair à medida que se modera a história de crescimento. Se um concorrente desenvolver uma plataforma comparável a um preço mais baixo, as margens poderiam comprimir de 40% a 30%, custando bilhões em valor de mercado. Se as prioridades de gasto do governo mudarem e os orçamentos de defesa se ajustarem, o crescimento de suas receitas governamentais poderia estagnar. Se executarem uma aquisição mal aconselhada para acelerar o crescimento, o valor pode ser destruído. Se executivos-chave saírem, a continuidade pode sofrer. Qualquer um desses riscos de forma isolada poderia ser gerenciável, mas quando você pagou um preço que assume a perfeição, até os desafios comerciais normais se tornam catastróficos para os retornos. Esta é a tirania das avaliações altas. Você já pagou por todas as boas notícias com antecedência. A partir daqui, a única surpresa pode ser a decepção. Charlie Munger costumava dizer: uma grande empresa a um preço justo supera uma empresa justa a um grande preço. Mas não compre uma grande empresa a um preço terrível. A Palantir hoje é uma grande empresa ao que acredito ser um preço terrível. O negócio pode ir maravilhosamente durante a próxima década, mas a matemática simplesmente não funciona. Sempre acreditei que a primeira regra do investimento é não perder dinheiro, e a segunda regra é não esquecer a primeira regra.
Quando olho para a Palantir aos preços atuais, vejo um enorme potencial de perda permanente de capital com muito pouco potencial de alta. A relação risco-recompensa está completamente invertida. Você está assumindo o máximo risco, pagando preços máximos no auge do entusiasmo pela inteligência artificial para uma recompensa potencial mínima. Um ponto final sobre a avaliação que não posso enfatizar o suficiente. Você não pode enganar a matemática. Algumas pessoas vão te dizer que a Palantir é cara por uma razão ou que você tem que pagar pela qualidade. Mas há um preço pelo qual até o melhor negócio se torna um mau investimento. Se eu te oferecesse vender uma nota de $1 por $1,50, você não diria: bem, é $1 de alta qualidade, então está bem. Você reconheceria que é um mau negócio. Isso é o que a Palantir é hoje. Um ativo de alta qualidade oferecido a um preço que o torna um mau investimento. Quero ser muito claro sobre o que estou dizendo e o que não estou dizendo. Não estou dizendo que a Palantir seja uma má empresa. São excelentes no que fazem. A tecnologia é impressionante. A execução é afiada e a gerência entregou resultados. Num ambiente de mercado diferente, a um preço diferente, poderia achar a Palantir interessante. Não estou dizendo que as ações não podem subir mais daqui. O impulso pode levar as ações muito além de uma avaliação irracional. Em 1999, vi ações de internet duplicarem e triplicarem desde níveis que já pensava serem dementes. A mania pode persistir mais do que a razão sugeriria. O otário que procura um otário maior, às vezes encontra um. O que estou dizendo é isto: há uma capitalização de mercado que se aproxima de $450 bilhões, um preço-lucro futuro de mais de 220 e uma relação preço-vendas que supera as 100 vezes. A matemática dos retornos futuros tornou-se proibitivamente difícil. O preço atual já incorpora décadas de execução perfeita, hipercrescimento sustentado e avaliações premium contínuas. Não há margem de erro, não há compensação pelo risco e não há reconhecimento de que as árvores não crescem até o céu. A lição fundamental da história do investimento é que a avaliação importa. Não hoje, não amanhã, mas eventualmente. Você não pode enganar a matemática indefinidamente. Quando você paga 220 vezes os lucros, está apostando num futuro muito específico que se desenvolve exatamente como esperava. Quando você paga 100 vezes as vendas, está essencialmente dizendo: acredito que esta empresa dominará sua indústria, manterá margens premium e crescerá implacavelmente durante muitos anos e estou disposto a pagar com antecedência por todo esse otimismo. Os investidores que compraram Cisco a 472 vezes os lucros em março de 2000 aprenderam esta lição dolorosamente. A empresa em si ficou bem. A Cisco continua sendo um jogador importante em equipamentos de rede hoje. Mas as ações levaram 17 anos só para voltar ao ponto de equilíbrio. Esses investidores teriam estado muito melhor esperando uma correção e comprando a preços racionais, mesmo que isso significasse perder algum potencial de alta no curto prazo. Os $912 milhões de Michael Burry em opções de venda contra a Palantir e Nvidia não são apenas contrarianismo. É um reconhecimento de que vimos esse padrão antes. Tecnologia revolucionária, sucesso empresarial genuíno e avaliação desconectada de qualquer cenário plausível de fluxos de caixa futuros. Quando existe essa lacuna entre preço e valor, eventualmente ela se fecha, e sempre se fecha para baixo, não para cima. Meu conselho é simples: admire o negócio da Palantir à distância. Observe sua execução. Maravilhe-se com suas taxas de crescimento, mas não confunda uma grande empresa com um grande investimento a qualquer preço. Os dois não são a mesma coisa. Um Rolls-Royce é um automóvel magnífico, mas se eu te oferecesse vender um por 10 vezes seu valor,
você reconheceria que esse é um mau negócio. O mesmo princípio se aplica aqui. Para aqueles que possuem as ações, eu os animaria a refletir seriamente sobre o custo de oportunidade. Em que outros investimentos poderia fluir esse capital? Onde mais você poderia obter retornos razoáveis sem assumir que tudo dá certo durante anos? Às vezes, a melhor decisão de investimento é reconhecer quando algo se adiantou a si mesmo e mover-se para um terreno mais seguro. Isto não é timing do mercado. É simples reconhecimento de que a avaliação importa. Eventualmente, sempre, inevitavelmente, importa. Fecharei com este pensamento. Em 1999, no auge da bolha.com, as ações da Berkshire Hathaway estavam caindo enquanto as ações de internet disparavam. Meus acionistas estavam frustrados. As pessoas me chamavam de antiquado, teimoso, fora de sintonia. Mas eu sabia algo que eles aprenderiam mais tarde. Prefiro estar aproximadamente certo do que precisamente errado. Prefiro perder ganhos que não entendo do que participar de perdas que deveria ter visto vindo. Quando chegou o colapso em 2000, aqueles investimentos chatos que eu tinha, as companhias de seguros, os bancos, os negócios de consumo que negociavam a 15 vezes os lucros em vez de 150, não colapsaram. Capitalizaram-se constantemente. Os investidores que zombavam da minha cautela em 1999 estavam implorando pela minha prudência em 2001. Vejo a mesma configuração hoje com a Palantir. É um negócio maravilhoso, mas a 220 vezes os lucros e 100 vezes as vendas tem um preço para a perfeição num mundo imperfeito. A revolução da inteligência artificial é real, mas também o são as matemáticas da avaliação. E quando esses dois colidem, tecnologia revolucionária encontrando preços absurdos, a história foi inequívoca sobre qual prevalece. Mantenha-se cético, mantenha-se disciplinado e lembre-se de que no investimento, a sobrevivência é a primeira prioridade. Só então vem a prosperidade. Boa sorte por aí. E não pague $1,50 por uma nota de $1. Não importa o quão bonita ela pareça. Inscreva-se se você gostou do vídeo.